Eu quero que você pare de fazer agora sombras em texto assim. E também assim. Para que você pare então de fazer isso, você precisa aprimorar a sua percepção visual. E assim como você toma café da manhã, come no almoço, come na janta, você precisa consumir bom design e saber, é claro, quais botões apertar para que não faça mais esse tipo de trabalho, já que você não já está preso lá nos anos 90 e no início dos anos 2000. A não ser que seja proposital aquele tipo de efeito, porque você quer talvez fazer uma estética mais antiga. Bom, jamais faça esse tipo de sombra se você quer parar de vender R$10 e começar a vender 100, parar de vender 100 e começar a vender 1000. Você só vai conseguir agregar valor no seu trabalho de design quando você souber aprimorar a sua percepção visual e as suas técnicas. E é isso que eu falei na Live 66. Este vídeo que você está vendo aqui agora, ele é um pequeno frutinho de uma live bem mais completa, onde eu falei sobre luz, sombra e desfoque. Já fica o convite para você assistir. O seu exercício depois dessa aula aqui é pular lá para a aula mais completa, para você o quê? Aumentar a sua percepção visual, porque design nada mais é do que trabalho intelectual e de observação. Perfeito? Então, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido na internet como o Dicas Visuais. Já aproveita aí para você curtir o vídeo, se inscrever agora no canal e também seguir no Instagram, onde postamos conteúdo diariamente, ok? Eu quero destravar a sua criatividade através do design. Dado então essa introdução, vamos agora aí para o tutorial. Muito bem, então como falei aqui no início do vídeo, se você não quiser que o seu layout, o seu design pareça ter feito aí no WordArt há 15, 20, 30 anos atrás, a não ser se isso for proposital, às vezes você quer que o seu design tenha isso proposital, que talvez tenha realmente essa ideia de algo antigo, como por exemplo, aqui faz sentido ter uma sombra mais dura no texto, um realismo mais voltado para a época antiga. Aqui, por exemplo, é algo que foi trabalhado, foi pensado. Esse aqui é meio que uma sombra mais dura, extrusão 3D, parece nesse sentido, legal, bacana. Já aqui já foi você consegue perceber a diferença, que aqui tem muito mais trabalhado, muito mais detalhe, e aqui ficou meio que apenas uma sombra aplicada aqui. Tá, aqui, por exemplo, está uma sombra mais elegante. Eu falei mais sobre isso, nós tratamos muito sobre esse assunto, sobre luz, sombra e desfoque, aqui na Live 66. Eu deixo novamente o convite para você aí assistir, porque, nossa, Diego, mas são 3 horas, caramba, mas é de graça, você não vai pagar nada. Você vai ter uma baita aula de como utilizar luz, sombra, desfoque, seja no Canva, seja no Figma, seja no Photoshop. Para de reclamar, vai estudar. Para de comprar curso online que não te ensina nada, senta o bumbum na cadeira e estuda aqui com o tio Diego para você aprender a fazer designs melhores. Como, por exemplo, ó, antes de eu entrar aqui, ó, aqui tem sombra. Como é que a gente aplica a sombra? Isso aqui foi feito para um cliente, tem sombra aqui, tá? Sombra elegante, sombra bonita. Olha aqui, por exemplo, sem sombra, dá para ler, mas com uma sombrinha, uma leve sombrinha, vai dar mais destaque, entende? Outro aqui em outro cliente aqui, tem sombra em texto aqui, por exemplo. Ó, tem sombra em texto, mas foi colocado de maneira que ficasse mais à mercê, que vai destacar o texto, que vai ter aqui leves atribuições. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem essa percepção? Bom, além disso, é necessário que você entenda, né, sobre boa sombra e uma sombra ruim. Então, eu vou digitar aqui no Google, Good Shadow, Bad Shadow Design, né? Então, você vai digitar isso aí depois para você dar uma olhada. Onde aqui, ó, uma sombra bonita, elegante, uma sombra dura, feia, muito próxima, aqui já mais sem sombra, né? Então, entre escolher, só posso escolher essa, nem escolha, ou vai para uma sombra bem mais suave ou algo sem sombra. Diego, como é que eu faço para saber que o meu design está com sombra ruim e tal? Você não come café da manhã, almoço, janta? Bom, você vai ter que se alimentar de bom design, e aí você vai ter que observar o mundo à sua volta, você vai ter que ver como que a luz se comporta. Por isso que eu fiz uma aula bem extensa, bem completa, e eu faço vários conceitos aqui, onde, por exemplo, aqui ó, foi colocado de maneira elegante essa sombra aqui, tá? Porque essa sombra acompanha aqui a questão do sorvete, a questão aqui dos outros objetos e assim por diante. Foi colocado aqui, ó, sombras mais realistas, que inclusive eu tenho um vídeo aqui já, ó, sombra realista no Canva, como é que você pode fazer.
Então é necessário que, se você não quer parar de cobrar R$10 por arte e começar a cobrar 100, você não quer parar de cobrar R$100 por trabalho e começar a cobrar 1.000, você precisa melhorar a sua qualidade de trabalho. Como é que a gente faz esse nível de elegância de trabalho aqui, de sombra, luz, composição? Bom, Live 66 vai aí responder para você. Mas então, deixa eu só te passar aqui o que seria uma espécie de boa sombra, a não ser que seja proposital, como eu falei, este estilo de design. Diego, eu quero que o meu design realmente ele pareça mais antigo. É de propósito que eu queira que ele seja antigo. Eu quero que ele realmente tenha isso aqui. Beleza, então vai fundo, sem problema nenhum, vai ficar elegante. Agora, se a ideia é você fazer essas artes um pouco mais modernas, um pouco mais de social media, um pouco mais de, vamos dizer assim, redes sociais, você vai ter que aplicar sombras mais elegantes, como por exemplo este primeiro aqui, que eu coloquei aqui, ó, um objeto de fundo, uma sombrinha que nós fizemos lá na Live 66, e apesar da fonte ter uma sombra aqui, ó, se eu tirar ela aqui, não afeta na leitura. Por quê? Eu tenho, além do objeto de desfoque, aqui a minha fotografia está desfocada, eu tenho dando um leve sombreado só para dar mais contraste, já fica mais elegante, fica mais limpo, não fica tão duro, não fica tão um efeito assim que a galera vive colocando. Jesus Cristo, para de colocar isso. Isso é feio, isso é ruim, isso é brega, isso é antigo, isso é amador. Não tem problema nenhum você começar assim, mas você está aprendendo aqui a como não mais fazer isso. Então, se você for aplicar alguma sombra aqui, você vai aplicar de maneira onde vai ser muito mais suave. Ó, desfoque você vai aumentar mais, você vai reduzir um pouco a transparência, vai aumentar um pouco mais a distância. A ideia é que a sombra ela acompanhe mais suave com uma luz. Aqui nesse cara aqui, ó, você tem uma luz já suave. Olha as sombras da parede dele. Olha como é que a sombra está suave, não tem nenhuma sombra dura aqui. Então a gente acompanha a sombra nesse formato. Eu coloquei ainda um outro objeto só para dar mais contraste. Por quê? Porque aqui está branco, né? Aqui, quinta, sumiu quinta. Então a gente coloca aqui uma leve sombrinha. Pronto, ficou elegante, ficou tranquilo. Olha essa daqui. Eu não vim aqui e coloquei um sombreado assim, tá? Assim, ó, coloquei aqui, vou colocar a cor para decorar, vou colocar aqui para enfeitar. Para com essa palavra na sua vida. Parou de enfeitar. Você está produzindo bom design. Você está produzindo coisas... Ó, isso aqui, ó. Vou adicionar um brilho. Jesus, que coisa horrorosa. Tá? Então vamos colocar uma sombra decente. Preto. Você vai aumentar o desfoque, você vai diminuir a transparência. Mas não dá para ver. Pois é, exatamente. A sombra ela é apenas um objeto só para compor a cena. Pronto, tá elegante, tá perfeito. Vou colocar aqui até mais próximo do rosa, só que eu vou escurecer aqui, ó, quase preto. Vou deixar esse aqui. Pronto. É apenas para dar só um detalhe, só um pequeno relevo. Só para realmente não dizer que não tem. Tá, ok, elegante, maravilha. É assim que você vai trabalhar sombra em texto a partir de hoje. Aqui por exemplo, ó, foi feito um efeito de desfoque, foi colocado um objeto aqui que a gente está com desfoque, né? Aqui, ó, que foi trabalhado lá na Live 66. E aí eu coloquei uma fonte aqui por cima. Não precisa de sombra, mas se for para aplicar sombra, efeitos, geralmente a galera bota esse flutuante aqui, ó, mas esse flutuante, você não tem opções aqui de mexer nele. Por exemplo, a luz está vindo, ó, olha como é que a luz está vindo frontalmente. Então a luz viria aqui, ó, da esquerda para a direita. Então a luz está vindo dessa esquerda para a direita aqui no rosto para a mulher. Vamos acompanhar a sombra dela? Sombreado, você vai mexer aqui na direção, ó, aqui está certinho. Nós vamos colocar aqui em preto e vamos aumentar aqui mais o desfoque, ok? Mais o desfoque, diminuir um pouco a transparência. Perfeito, olha só, uma sombra bem mais suave, bem mais tranquilo, que acompanha a iluminação. Então imagina que tem um foco de luz aqui, ó. Olha aqui o solzinho está aqui e está iluminando aqui toda essa cena, certo? Então, aqui a sombra do outro lado, né? A sombra do lado de cá. Não faz o menor sentido, uma vez que o foco de luz está aqui, certo? Como eu ensinei na Live 66, a sombra sempre vai estar ao oposto da luz. Então, a gente vai colocar a sombra para o outro lado, daqui para cá, tá? E aí, pronto, já ficou mais elegante. Eu quero uma sombra um pouquinho mais suave. Então, a gente pega, por exemplo, esta cor aqui, clicar em mais, clicar aqui no conta-gotas, vou pegar aqui essa cor de fundo e vou dar uma descida dela aqui, ó, quase para o preto, aqui. Perfeito, aumenta um pouquinho a transparência, mais o desfoque ainda. Maravilha, perfeito. Sombra elegante, sombra bonita. Mas não dá pra ver, Diego, eu quero mais forte. Parou.
você vai ser uma pessoa agora que vai trabalhar suas fontes e as suas sombras em textos mais elegantes. Olha aqui, por exemplo. Se fosse, né, uma outra pessoa, talvez um designer mais amador que está começando, que não tem problema nenhum, eu mesmo comecei assim, mas colocaria assim, ó, um sombrão e tal. Até que esse aqui não ficou tão ruim. Por quê? Porque eu tô com uma cor mais próxima do de fundo. É uma cor mais roxa. Geralmente, se fosse em preto, ficaria assim, ficaria um pouco mais forte, duro, brega. Então a gente suaviza aqui, ó, com as cores. A gente chega aqui com a cor mais próxima ainda, ó. Conta-gotas está aqui. Aqui, ó, beleza. Ok. Copiar. Colar aqui. Essa sombra não está aqui à toa, ela acompanha a sombra do objeto que nós criamos aqui, certo? Então, tem todo esse contexto nesse processo aqui. Então, era isso que eu queria trabalhar com você sobre sombras em texto, que você vai aplicar com mais suavidade. E se você quiser aprender mais sobre sombras, por exemplo, como é que eu faria, Diego, para fazer uma sombra aqui no meu painel, melhorar esse brilho, né? Acho que você sabe perceber a diferença entre esta imagem aqui e esta imagem aqui, certo? Você consegue ver a diferença, que isso daqui tá ok, mas não tá tão legal quanto essa. O que acontece aqui? Tem brilho. Como é que a gente aplica esse brilho? Está aqui, ó, brilho de fundo já o meu vídeo no YouTube, tem a live completa, ou seja, você vai ser uma pessoa que vai começar a utilizar brilho e sombra e luz ao seu favor. Você agora está querendo se profissionalizar, você vai ser mais suave, mais delicado, mais uma pessoa que realmente vai saber utilizar aqui os elementos, independente do programa, tá? Seja Canva, Photoshop, Figma, qualquer outro, você vai ser uma pessoa que vai saber utilizar os elementos ao seu favor. E aí, me conta o que você achou agora desse vídeo aqui nos comentários. Se você vai reproduzir agora uma sombra mais elegante, tira um print, marca lá no Instagram, @dicasvisuais, fala, Diego, consegui fazer um trabalho mais elegante. Veja também os outros vídeos dessa série aqui da Live 66, brilho de fundo, sombras mais realistas, enfim, comece a aprimorar mais valor no seu design. Também estou deixando um link na descrição do Visualflix. O Visualflix, que é a minha maneira de categorizar, organizar os meus conteúdos de forma que você estude design de verdade gratuitamente. Fica o convite para você entrar de graça no Visualflix apertando o link na descrição e nos vemos então no próximo conteúdo. Tchau, tchau!